Sejam muito bem-vindos à nossa 8ª live. Amém. Parece um número até pequeno, mas dentro dessas 8 lives nós temos percebido uma grande transformação nos casais. Quero me apresentar, meu nome é Edson. Eu sou a Rosângela, esposa do Edson. E nós fundamos a Princípios Eternos, né, através de um chamado da parte de Deus, onde Deus liberou uma palavra na nossa vida. Nós já estávamos, né, caminhando já num processo no ministério para a edificação de casamentos. Mas reacendeu um chamado da parte de Deus, foi liberada uma palavra sobre nossas vidas e nós e aí nasceu a Princípios Eternos, um canal para realmente ensino, né, e um canal também para trazer luz e esperança àqueles que, né, se perdem. E nós somos o primeiro casal de alunos. Porque enquanto estamos aqui meditando, né, ouvindo de Deus, preparando material, né, exclusivo para os nossos ouvintes, né, Deus fala ao nosso coração, Deus nos ensina, nos inspira e nos transforma também. Então, eu posso reconhecer que esse tem sido um tempo, né, de muita transformação na nossa vida, na nossa família, né, na forma como nós nos tratamos. Né? Nós somos um casal, né, comum como qualquer outro, mas pela graça de Deus, né, nós estamos aqui e nós queremos ser instrumentos de Deus na sua vida também, né, para te trazer esperança. Né? Imagino que o tema é um tema que tem trazido muito testemunho, muitas histórias nesse período. E nós queremos dizer que você é muito bem-vindo. Eu sei que hoje vai ser um tema, né, que apresenta uma grande dor em muitos casais, mas abra o seu coração nessa noite, né, para o que Deus tem para você, para a Amém. mensagem que iremos transmitir e principalmente para aquilo que iremos compartilhar. Então fazem 5 anos, né, que nós trabalhamos focados na vida de casamentos, de casais, né, para cumprirem o seu propósito. Vai muito mais além do que ter um casamento abençoado. Né? Um casamento exitoso, um casamento que influencia, um casamento que é um referencial. Então nós temos formado líderes e casais que têm influenciado realmente regiões. E nós queremos te convidar também para fazer parte desse time, para fazer parte dessa história que está sendo construída por Amém. Deus. Então você é muito bem-vindo. Você que está aqui conosco, compartilha aí no chat do YouTube se o áudio está bom, a imagem, né, se está travando muito ou não, se está ok. Né, compartilha aí conosco, que é muito bom esse feedback para a gente poder fazer os ajustes devidos. Amém. Amém? Então, estamos felizes por mais uma noite, né? Uma horinha onde iremos compartilhar algo que tem sido muito recorrente. Escute bem o que eu vou dizer. Nós temos feito uma pesquisa, né, com os nossos seguidores e 34% das pessoas que nos seguem têm vivido em lares onde já aconteceu a questão da infidelidade. Amém. Então, anos atrás, talvez esse número seria muito menor. Mas se você for pegar pesquisas de 5 a 10 anos atrás, né, as questões que mais abalavam o casamento era a área financeira, né, e a área sexual. E, obviamente, essa área está ligada com a área sexual. Mas, especificamente, casos de infidelidade, de traição, né, de casos que, né, se consumaram mesmo dentro da relação, tem crescido muito. E o fato que a gente está vivendo um ano atípico, um ano onde, né, se propagou esse vírus, se propagou essa situação, onde as pessoas foram obrigadas a estarem em casa boa parte do seu tempo, nós temos percebido que coisas vieram à tona, situações que estavam antes no oculto vieram à tona, né? Práticas muitas vezes que estavam em oculto vieram à tona, né? Então, casos de infidelidade têm, né, aparecido aos montes e são coisas que a gente tem até ficado perplexos diante desse cenário.
mas nada, nenhum pecado, nada, nenhum mal pode atrapalhar o propósito de Deus em nossas vidas. Amém. Nós Então, cremos. eu quero liberar uma palavra na sua vida. Talvez você esteja vivendo hoje essa situação. Eu quero te dizer com todas as letras, de um tom bem claro: há perdão para você. Há perdão liberado dos céus para sua vida. Né? Todos os seus pecados já foram perdoados e cravados na cruz do Calvário. Né? Jesus, ele morreu na cruz e cravou todos os nossos pecados, pecados do passado, do presente e do futuro. Então, você precisa abraçar esse momento como um momento de restauração, de refrigério da parte de Deus, onde o Espírito Santo vai ministrar o seu coração, trazendo luz, esperança, e você possa tocar novamente seu casamento em paz, alegremente, com o passado concluído, né, e reescrevendo uma nova história. Então, nós nos alegramos com a sua presença, né? Seja muito bem-vindo. Amém. Também quero dizer que estamos alegres em poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus. Todas as vezes que nós fazemos uma live, a gente tem recebido muitos testemunhos, muitas histórias dolorosas. Eu acho que a questão da traição, da infidelidade é uma das dores mais fortes que um ser humano pode sentir. Uma das coisas talvez que as pessoas têm mais dificuldade em superar. E nós ficamos surpresos quando nós iniciamos esse trabalho no canal com a quantidade de casos de infidelidade, mesmo casos dentro da igreja, onde nós achávamos que talvez não houvesse tanta ocorrência, né, de casos de infidelidade, de traição. Mas muitas vezes, ou por uma falta de sabedoria, ou por falta de acompanhamento, ou por não saberem como lidar com relacionamento, as pessoas têm caído cada dia mais nessa armadilha do diabo. Então, todas as vezes que nós fazemos uma live, nós falamos que o alvo do diabo é destruir as nossas famílias, é destruir a sua família. E muitas vezes as pessoas, elas começam a guerrear e brigar, lutar contra o adversário errado, que é contra o seu cônjuge, ao invés de lutar contra o seu real inimigo, que é Satanás, que ele é um enganador. Então, a pessoa que caiu na infidelidade, ela precisa tanto de restauração quanto você que foi traído ou traída. E às vezes você se volta contra essa pessoa, às vezes pela falta de sabedoria, às vezes pela falta de saber lidar com ressentimento, com a mágoa, e isso acaba fazendo com que o seu casamento seja completamente destruído. E nós, assim como meu esposo falou, nós queremos ser um desses casais que são reparadores de brechas. Nós estamos aqui para te ensinar como voltar a sonhar, a viver dias felizes no seu casamento. Então, talvez hoje você se vê sem esperança, se vê sem perspectiva, sem expectativa de que algo vai acontecer. Mas eu quero declarar que Deus tem perdão para você, tem perdão para o seu cônjuge também. E Deus é aquele que é capaz de transformar maldições em bênçãos. Amém. Então, creia no poder de Deus. Amém? E eu quero dar uns avisos antes de a gente iniciar a live. Né? A gente deu esse tempo, esse introdutório, para a gente, né, aguardar algumas pessoas a estarem entrando. Né? E quero dar uns avisos importantes. Primeiro, na descrição desse vídeo, logo após você terminar, né, de assistir, nós deixamos um link ali. E esse link é para você que quer investir no seu casamento. Então, semana passada nós lançamos um método, né, que nós acreditamos, né, que é 100% baseado nas escrituras, de como você realmente firmar fundamentos sólidos no seu casamento, né, e de fato atingir todas as áreas da sua vida. Amém. Né, tanto pessoal como conjugal também, né, influenciando o seu cônjuge. Então, o método SOAR, né, que é Só o Amor Restaura, né, onde nós tivemos revelação da palavra de como realmente se aplicar, né, a ter um casamento, né, extraordinário, um casamento que glorifica a Deus, um casamento que vai realmente te levar a sonhar, a viver os seus melhores dias da sua vida.
Então, assim, a inscrição para a primeira turma foi concluída semana passada. Mas talvez você não conseguiu participar ou você está chegando hoje no nosso canal. Então, nós criamos uma lista de espera, porque alguns meses à frente nós iremos abrir novamente as inscrições. E você que está na lista de espera, nós iremos dar uma oferta especial. Então, se você quer investir no seu casamento futuramente, né, e quer fazer parte realmente daqueles que vão ser um canal de bênção, não só no seu casamento, mas também na vida das outras pessoas, no seu ministério, nós queremos fazer esse convite. Então, no link na descrição dessa live tem o link para você fazer parte da lista de espera. Temos também o link do nosso canal do WhatsApp, onde sempre compartilhamos o link das nossas transmissões, né? A gente compartilha ali também alguns conteúdos. E principalmente eu quero ressaltar, tem também o link do nosso canal no Telegram. Por que eu falei diferencial? Porque através do canal do Telegram você vai poder ter acesso a todas as nossas lives, todos os nossos conteúdos e todos os nossos PDFs que também nós realizamos no decorrer desses meses. Então é um canal completo e onde você, entrando agora, você tem acesso a todo o conteúdo passado. Então, não deixe de escrever se você não faz parte. E se você faz parte de um dos nossos grupos, deixa aí no chat. Fala aí, eu só faço parte do grupo do WhatsApp ou do canal do Telegram. Né? Se identifica aí, porque a gente tem interagido com o pessoal do grupo. E também nós iremos abrir para compartilhar depois dessa live. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ajudar. Né? Tudo relacionado ao método. Né? Porque é importante ter essa interação, né, de você compartilhar para nós produzirmos cada vez mais algo que vai te abençoar, te edificar. Amém? Amém. Então, o tema da live hoje é como voltar a confiar após um cenário de traição. E talvez você que está aqui nos ouvindo está pensando, mas eu não passei por traição. Então, será que esse tema é para mim? Olha só, a palavra de Deus ela não volta vazia. E assim, eu acredito, né, que 100% das pessoas que estão nos ouvindo, mesmo não passando por um caso de traição dentro do seu casamento, não desejam passar. Então a gente vai ensinar um princípio que, além de nos levar a superar esse aspecto, ele nos ensina também como blindar o casamento, a fim de que o casamento, né, tenha uma intimidade tão sólida, a fim de brechas como essa da infidelidade não entrar. Amém. Então, abrange todos os casais. Todos os casais precisam aprender e aplicar esse princípio tão valioso. Né? Talvez você tenha um entendimento sobre ele, mas nós queremos nos aprofundar hoje sobre ele e como colocar em prática. Amém. Então, como eu disse, nós temos recebido muitas mensagens. Muitas pessoas nos procuram, não só mulheres, mas homens que sofreram com um caso de traição. E nós temos visto como é difícil e doloroso a pessoa recuperar sua autoestima, recuperar a confiança no parceiro e decidir, então, dar prosseguimento a esse relacionamento. Então, uma das perguntas mais comuns que eu recebo é assim: vale a pena ainda eu investir nesse relacionamento, Rosângela? Será que eu ainda devo acreditar? Então, olha só, vou te contar uma das histórias que nós temos recebido. Então, essa história fala assim: tenho 10 anos de casada, nunca desconfiou do seu marido. E aí, um dia, essa pessoa descobre, através das atitudes de seu marido, de tentar esconder ligações no celular ou mensagens. E aí, quando ele se distrai, ela acaba tendo acesso ao celular dele e ela pega algumas conversas um pouco maliciosas com outra mulher. E aí ela começa a especular ali o que aconteceu. Ela pressiona tanto o marido que ele acaba confessando um ato de infidelidade. E isso não é só uma história. Na verdade, eu recebo muitas histórias dessas. Essa é apenas uma das histórias. E aí essa mulher casada há mais de 10 anos com esse homem,
ela cai num dilema. Eu perdoo meu marido, né? Os meus filhos, o que eu faço agora com esse relacionamento? E aí o marido decide, então, pedir perdão. Ele parece estar bem arrependido daquilo que fez e pede uma segunda chance para restaurar esse relacionamento. Só que essa mulher, ela se torna alguém insegura, desconfiada, alguém que não consegue mais dar um voto de confiança para o seu marido, e esse casamento se torna um inferno, insustentável, porque as brigas e as discussões na frente dos filhos se tornam comuns. Esse marido, por mais que ele tente provar que ele não tem mais nada com essa ex-amante, a mulher, ela não consegue mais dormir em paz. Ou seja, aquele lar, ele está a ponto de se desfazer por conta dessa traição, por conta desse passo errado do seu cônjuge. E aí essa mulher, ela veio muito dolorida para nós. E aí o que ela pensa? É melhor eu me separar desse homem e viver sozinha, e aí ele vive a vida dele, eu vivo a minha. Mas nós vamos ensinar para você que esse não é o melhor caminho. Nós queremos te ensinar como restaurar ou começar. Hoje a gente não vai conseguir falar tudo, né, amor? Porque são, verdade. Né? Porque é bem delicada essa situação. Então a gente não vai dar uma fórmula mágica secreta, mas hoje nós vamos ensinar como você iniciar um processo de restauração da confiança aí pelo seu cônjuge. Amém. E assim, diante desse cenário, talvez você se identificou ou não, né? Imagina só, né? Foi quebrada a confiança dentro do relacionamento. Verdade. E se formaram muitas perguntas dentro do coração dessa esposa, né? Falou assim, como que eu posso voltar a confiar? Será que é possível viver novamente no lar de paz? Talvez há dias ou meses atrás, essa pessoa está vivendo num lar abençoado, num lar em paz, alegremente, sonhando e fazendo planos junto com esse marido. Mas, devido, né, essa brecha que foi aberta, esse pecado, né, que veio à tona, a pessoa se encheu de dúvidas. Será que eu vou conseguir? Será que é possível? Será que eu sou capaz, né, de voltar a confiar? Mas antes, né, de responder essas perguntas, né, eu quero trazer o outro lado da moeda. Porque nós também recebemos relatos, né, e até recorrentes de pessoas que falam assim, uma vez que ele, né, teve essa atitude, também eu vou me vingar. Então há pessoas que, né, perdem tanto, né, o prazer, o equilíbrio, que acaba que, né, pagando com a mesma moeda. Então vou me vingar, né, eu vou também vou tratar viver, com diferença. vou viver dessa maneira, dessa mesma forma, vou pagar da mesma moeda. E eu lhe faço uma pergunta: será que vale a pena? Para e pensa, no cenário anterior, no cenário onde havia paz, onde havia segurança, onde havia confiança, uma atitude, né, uma atitude pecaminosa, né, uma decisão errada, né, a falta desse princípio que nós iremos compartilhar levou esse relacionamento que estava aparentemente tudo bem a realmente viver essa triste história. Viver um ambiente onde não há mais confiança, onde não há mais esperança, onde o amanhã parece que só existe um caminho, a separação. Mas eu quero dizer que, né, talvez você que esteja vivendo esse sentimento consegue, né, às vezes passando por essa situação, fica um pouco insensível ao sentimento. Mas eu quero te trazer algo mais racional, algo mais claro diante desse cenário. Será que vale a pena simplesmente separar? Será que vai resolver o problema? Né? Tudo aquilo que foi construído, né? Há pessoas que nos procuram já com 20 anos casados, né? A gente deu um exemplo médio de 10 anos, mas há pessoas que estão 20, 30 anos casados e descobrem uma situação dessa e não sabem mais. Aí fala, depois de 20 anos, depois de tudo que a gente construiu junto, depois de tudo que a gente passou junto, né? Como reconstruir, como viver essa nova história? Então, assim, perguntas brotam do coração dessas pessoas, né? Um fica lá lastimando por perdão, por uma nova chance, e a outra, muitas vezes, outro lado, pensando vagamente em várias histórias.
Mas o que eu quero concluir nesse aspecto é: será que vale a pena? Será que vale a pena proporcionar simplesmente isso que você está sentindo no seu coração para o seu cônjuge? Será que isso vai resolver, né, definitivamente esse problema? Né? Talvez esses minutos de prazer, né, que você vai sentir em ver a pessoa sofrendo, será que vale a pena? Né? E há pessoas que têm filhos também, será que o sofrimento dos seus filhos, a diluição do casamento, será que tudo isso vale a pena? Será que isso é a vontade de Deus, né, para você, para o seu cônjuge? Então a palavra é bem clara que esse não é o caminho. Né? Não é dessa forma que resolvemos o problema. Casamento não é feito só de os dois viveram felizes para sempre. Né? Há desafios a serem enfrentados, há situações dolorosas a serem enfrentadas. Então é necessário agirmos com sabedoria, agirmos e entendermos que se há um problema dentro da relação, nós precisamos resolvê-lo e não simplesmente fugir deles. Porque talvez você que está vivendo esse problema não deixou de observar um princípio tão valioso dentro da relação. E o fato de partir para uma nova relação, talvez isso vai se repetir. E o que acontece com muitas pessoas. Né? Há pessoas que nos procuram, que se separaram por causa de traição, e hoje estão em outro relacionamento e estão vivendo a mesma situação, só que com outra pessoa. E muitas vezes a situação até piora. Então quero te dizer que a traição é um pecado. E o antídoto para o pecado é o perdão. Amém. Então, assim, talvez você esteja pensando, mas eu perdoei, mas eu ainda continuo inseguro, continuo não tendo uma confiança necessária. E nós queremos ensinar, né, que há um princípio no casamento, né, que ele nos guarda e nos livra de todos esses males. E assim, nós entendemos que esse é o processo saudável para você reconstruir um relacionamento onde há confiança novamente. Porque a confiança, ela é concedida. Mas, obviamente, que depois de um tempo, quando há quebra de confiança, há um processo para se reconstruir de novo. Mas é possível sim. Há sempre esperança. Deus, ele sempre nos dá uma nova chance. Deus, ele é um Deus misericordioso. E a palavra fala que a sua misericórdia se renova a cada manhã. Então o amanhã pode ser diferente na sua vida. Né? Não pense que a dor que você está sentindo ou a situação constrangedora e de humilhação que você está sentindo vai perdurar por todo o seu relacionamento. Amém. Porque isso não é verdade. A verdade é que Deus tem graça, né, para ser derramado na sua vida. Porque onde abundou o pecado, superabunda a graça. Ou seja, onde o pecado se alojou, a graça ela pode vir como um antídoto poderoso, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo refrigério para sua alma, né? Que é o que tantas pessoas buscam. E um princípio que nós queremos falar nessa live, né? Talvez você já ouviu falar, talvez você aplique ele em uma medida, mas talvez ele não é um firme fundamento na sua relação. E nós nos sentimos seguros, eu e a Rosângela, porque esse princípio foi aplicado desde o começo do nosso casamento. Então nós aprendemos, né, olha só, quando nós antes de nós nos casarmos, nós participamos de um curso para noivos. E esse curso, né, o nosso ministério, né, ele nos proporcionou isso, né, inseriu fundamentos na nossa relação antes do casamento. Né, e ele faz parte da nossa vida desde o começo. E nós sabemos que, tanto eu como a Rosângela, nós somos falhos. Nós estamos suscetíveis a errar. Mas o fato de nós deixarmos de observar um princípio, isso nos torna mais expostos ao pecado. E o princípio que eu quero falar aqui nessa noite para você é o princípio da transparência. E tem se inserido no meio da vida das pessoas algo que vai de encontro completamente a esse princípio e tem se tornado comum como uma verdade, quando na realidade ele não isso que as pessoas têm acreditado não é uma verdade, porque ela desfaz tudo aquilo que a palavra de Deus ensina, que é a questão da independência, que é a questão do livre-arbítrio em si, que é a questão de viver assim, eu tenho minha vida e a minha esposa tem a dela.
Mas percebe que na palavra de Deus, a verdade é que uma vez que nós nos casamos, nos tornamos uma só carne. Não foi à toa que Deus ensinou esse princípio. Porque uma vez que nós nos tornamos um, então tudo que faz parte da minha vida, né, se tornou realmente, né, parte da vida da Rosângela. E tudo que faz parte da vida dela, agora faz parte da minha vida também. Isso tem a ver com uma vida transparente. Tem uma vida onde que não há alguma cortina que esconda algo dela para comigo e de mim para com ela. Não há simplesmente informações que estão em oculto entre nós. Então nós buscamos trazer de uma forma transparente os nossos sentimentos, né, as nossas vidas, né, aquilo que fazemos e aquilo também que deixamos de fazer. Então, assim, dentro de um relacionamento saudável de casamento, não há abertura para ficar coisas em oculto. Então, uma compra que eu fiz na internet, um passeio que eu fiz, né, algo que eu adquiri, nada disso deve estar em oculto. Por quê? Porque o princípio da transparência precisa ser uma realidade de todo casal. Todos os casais que nós acompanhamos que vivem casos de infidelidade, você percebe que a comunicação não é uma realidade no casal. Não há compartilhar, não há diálogo muitas vezes. E quando há diálogo, tudo é limitado. A limitado ao quê? A individualidade de cada um. Então, muitas vezes o casal ele cresce com o entendimento que o quê? Eu tenho um celular e esse celular é meu. Então, as informações contidas nesse celular fazem parte da minha vida, não do meu cônjuge. Então, esse tipo de padrão de conduta dá enormes brechas para o inimigo realmente, né, entrar numa relação. Então, hoje em dia, com a propagação da pornografia, com a propagação das informações como um todo na internet, né, facilmente com um clique eu posso realmente pecar contra a minha esposa. Com uma atitude, né, que não foi compartilhada, muitas vezes eu posso seguir um caminho de morte, um caminho de destruição da minha família. E nós, né, e eu falo como homem principalmente, nós como homens devemos zelar, né, pela nossa família, zelar pela nossa casa. E a atitude mais, né, masculina, mais, né, de hombridade que o homem pode ter é ter uma vida transparente. É ter uma vida onde não há segredos entre eu e a minha esposa. Então, às vezes, o homem ele se sente muito exposto pelo fato de ter as suas informações compartilhadas com a sua esposa. Mas eu quero te dizer claramente, isso é um princípio da palavra de Deus. E se você tem segredos, senhas ou qualquer outra coisa que a sua esposa não tem acesso no seu celular, você está quebrando um princípio da palavra de Deus e está permitindo que brecha se entre dentro do casamento. Então, assim, eu quero, né, você pode compartilhar se isso é um cenário ou não, né, você pode guardar, né, a sua história, mas começa a perceber pequenas ações dentro da relação onde o princípio da independência entra e o princípio da transparência fica em oculto, né, ele sai, não é uma realidade. Então, assim, a gente pode afirmar todo relacionamento que houve traição, o princípio da transparência foi quebrado. É verdade. O princípio de um guardar o outro. Então, por exemplo, tanto eu como a Rosângela, nós temos a prática de olhar o celular um do outro. Não porque simplesmente eu estou desconfiando da minha esposa, né? Eu confio na minha esposa. Mas é um ato de guardá-la. É um ato de ela sempre entender que nós devemos viver na transparência. Então, assim, não existe mais simplesmente o celular dela ou o meu celular. Não existe mais a conta bancária dela e a minha conta. Não existe mais o extrato bancário dela e o meu extrato. As né? redes sociais. As redes sociais, as senhas. Não existe mais isso. Por quê? Porque nós tomamos a decisão, uma das mais importantes para guardar a nossa vida de casos de infidelidade, que é o princípio de aplicar a transparência. Há pessoas que nasceram em lares onde o homem, era um absurdo o homem ter esse tipo de atitude. Mas eu quero te dizer, né, vença
né, essa crença limitante, essa crença que muitas vezes, né, causa tanto dano para sua relação. Se você está vivendo esse caso, você vai poder observar junto conosco. Né? Não há transparência no seu relacionamento. O relacionamento não vive um relacionamento onde há transparência, onde há, né, uma atitude onde você permite ao outro, né, ter liberdade na sua vida, ter liberdade de olhar o seu e-mail, sua caixa de e-mail. Então, desde o princípio, né, muitas vezes até a Rosângela está usando as redes sociais, né, a minha rede social, para mandar mensagem para outras pessoas. Por quê? Porque nós decidimos andar em transparência. Isso tem nos guardado, isso tem nos livrado. Porque assim, deixa eu só finalizar essa parte aqui para você entender. O homem, ele tem um aspecto muito racional, muito objetivo de lidar com a sua vida. Então, ele tem uma forma de enxergar as coisas de uma forma muito simplista e muito mais objetiva. Então, o homem, ele olha o alvo e ele vai lá e atinge. Mas a mulher, ela tem é como se fosse um radar, onde ela, através das suas emoções, ela consegue perceber o ambiente, perceber as atitudes. Então, às vezes, a forma como pessoas têm te tratado, têm falado com você, o homem muitas vezes ele não observa, né, segundas intenções ou atitudes impróprias. Mas a mulher, ela tem muito mais sensibilidade para isso. Então, o fato de eu permitir, né, e andar na transparência dentro do meu relacionamento, isso me guarda de muitas vezes situações que vão me levar ao constrangimento, vão me levar a situações inadequadas, né, para minha vida como marido e como homem de Deus. Então há situações que aconteceram, né, onde a minha esposa observou, falou assim, olha, eu acho que essa mensagem não me caiu muito bem em situações onde eu não observei. Então entenda que assim, Deus criou o homem e a mulher de uma forma perfeita, para que um guarde a vida do outro, para que um, através das suas habilidades, através das suas atitudes, né, um cubra o outro. Então o relacionamento vai além de simplesmente um transmitir prazer ao outro, né, trazer prazer ao outro, mas tem a ver com o princípio de andar em transparência, para que ambos sejam guardados. Então, assim, talvez você enxergue agora, mas meu relacionamento já caiu nisso. Mas eu quero te dizer, comece a aplicar o princípio da transparência. Né? Há situações que o marido ele fala, não, mas ele é irredutível, não quer andar nesse aspecto, mas você deve percorrer através da comunicação, através, né, de atitudes práticas para revelar que esse é o melhor caminho. Amém. Esse é o caminho que vai te guardar. Então, assim, acesso ao celular, e-mail, históricos de internet, uso do seu dinheiro, viagens, encontro com terceiros na ausência do seu cônjuge. Vigie isso e seja transparente, porque o seu casamento é o valor mais importante, é o bem, é o patrimônio da sua vida, né? Então, nós devemos preservá-lo andando na transparência. E nós queremos falar alguns passos pelos quais você pode aplicar e colher realmente bons frutos, né? Atitudes práticas pelos quais, através da transparência, você pode, né, investir no seu casamento e colher realmente um casamento abençoado. Amém. Então, quando o Ed estava compartilhando aqui, falando da questão da transparência, da comunicação, a gente precisa entender que a traição, ela não acontece isoladamente. Então, quando o homem ou a mulher, ela decide trair, uma série de fatores já vinham acontecendo nesse relacionamento antes. E uma das questões é essa falta de transparência, essa falta de comunicação. Então, não é da noite pro dia, por exemplo, às vezes as pessoas vêm falar assim, eu descobri a traição do meu marido e pra mim foi um choque. Aí eu falo assim, como assim foi um choque? Você não percebeu nada? Aí começa a contar, não, a gente já não tava conversando, ele já tava me escondendo algumas coisas. E aí você vai descobrindo várias coisas que já vinham acontecendo no relacionamento, que culminou num relacionamento extraconjugal. Então, existe hoje na sociedade um mito de que não existe
homem infiel, de que não existe fidelidade no casamento. Eu quero desmistificar isso, quero dizer que é uma mentira. É uma mentira do diabo. O pecado, quando entrou no homem, a partir daí, então, começaram os casos de adultério e infidelidade, onde os homens tinham mais de uma mulher. Mas quando Deus, a princípio, criou o casamento, ele criou a monogamia, um homem e uma mulher. E é nisso que nós devemos crer e é isso que nós devemos buscar no nosso relacionamento. Mas para você proteger o seu relacionamento, você precisa edificar essa comunicação. Mas Rosângela já sofreu um caso de adultério, então a partir de agora, o que eu posso fazer? Então você vai ter que começar a restaurar esse relacionamento. E eu já quero te dizer algo. É possível, mas não vai ser algo da noite para o dia. Muitas vezes você vai ter que construir esse ambiente de confiabilidade dentro do seu relacionamento. E a primeira coisa que você deve fazer é dar um voto de confiança ao seu cônjuge, ao seu parceiro. Então, se você decidiu que vai perdoá-lo, decidiu que vai ficar com ele, não torne a sua casa um campo de batalha, onde você a todo momento fica trazendo defuntos da cova, onde você fica jogando na cara do seu marido ou da sua esposa aquilo que aconteceu. Então, você vai decidir dar um voto de confiança para essa pessoa. Então, vamos falar das atitudes práticas. Então, a primeira atitude prática é que você deve falar a verdade para o seu cônjuge. Mas você não vai falar a verdade de qualquer forma, você vai falar a verdade em amor. Então, a primeira coisa que as pessoas querem fazer quando elas descobrem um caso de adultério, de traição, é vomitar um monte de coisa em cima do outro. E aí você fere a identidade, e aí você fala coisas que você não queria falar, e aí você torna o problema pior do que o que ele já é. Então, o que você deve fazer? Você deve falar apenas no momento que você se sentir pronto e segura para conversar com seu cônjuge e falar a verdade, usando o quê? O amor, usando a palavra de Deus. Então, nós não estamos dizendo que você deve se calar e ficar ali sofrendo sozinho, sozinha, calado. Não, você deve falar. Mas é como você vai falar com o seu cônjuge. Então, você vai para a palavra de Deus, você vai falar com ele, vai falar, olha, eu estou me sentindo dessa forma, o que você fez me magoou, me feriu profundamente, mas se você decide perdoar, você vai falar, mas eu decido te perdoar e eu decido te ajudar nesse processo de restauração. Então, para isso, nós vamos precisar mudar algumas coisas na nossa relação. E ali você vai expor o seu coração e você vai declarar a palavra de Deus sobre o seu cônjuge. Você vai falar, não foi dessa forma que Deus nos criou. Deus te criou um homem à sua imagem e semelhança, então você é homem de Deus. O seu caráter é um caráter de homem que é sacerdote da nossa casa. Ou você vai falar para sua esposa, você é uma esposa virtuosa. Isso que você está vivendo, ou isso que você viveu é uma mentira do diabo, um engano do diabo, e nós vamos juntos vencer essa batalha. E observação, talvez você esteja pensando, mas o meu marido ou minha esposa nem converteu, nem conhece o Senhor. Mas a palavra tem poder, então declare da mesma forma. Não importa o estado que ele esteja, o estado que ele sempre viveu. A sua palavra tem poder de mudar a história do seu casamento. Amém. Então, o segundo passo, depois de você falar a verdade em amor, ir para a palavra de Deus, declarar sobre a vida do seu cônjuge, não aquilo que você vê, mas aquilo que Deus diz a respeito dele. O segundo passo é você encorajá-lo a falar sempre a verdade. E como que você vai fazer isso? Você sendo um instrumento de Deus para também sempre falar a verdade. Então, seja o mais clara, o mais transparente que você puder. As suas atitudes equilibradas vão fazer com que o outro se sinta em um ambiente confiável, onde ele também pode expor as suas fraquezas. Os homens, quando são criticados, quando são denegridos, quando são feridos na sua identidade, na sua imagem, eles se fecham. Então, se você quer ter um marido que converse com você, um marido que se expõe, ele precisa encontrar um ambiente
de acolhimento, um ambiente onde a confiança ela é criada. Ele precisa enxergar que você não é a inimiga dele, mas que você é uma parceira, alguém que está ali para ajudá-lo, para encorajá-lo. Fraquezas todos nós temos e pecados todos nós temos. Talvez o pecado do seu cônjuge seja um pecado diferente do seu. Então, ele adulterou, ele traiu, mas talvez você tenha incorrido em outros erros. Não estou dizendo que isso é uma oportunidade ou que ele tem autorização para fazer isso. Assim como eu disse no começo da live, a traição é uma das piores coisas que a pessoa pode fazer com o outro dentro do casamento, dentro do relacionamento, porque isso gera mágoas e feridas profundas. Mas muitas vezes esse ambiente dentro de casa não é um ambiente que favorece o acolhimento do seu cônjuge. Ele se sente às vezes acuado, e aí ele encontra fora do relacionamento essa pessoa que vai entendê-lo, que vai acolhê-lo, essa pessoa que às vezes admira. Quantas vezes você já disse para o seu cônjuge que você o admira? Então, isso vai se perdendo no decorrer do relacionamento, vai se desgastando. E ele começa, então, a ir procurando fora aquilo que ele não é suprido dentro do relacionamento. Ele é enganado, né? O diabo ele é muito astuto e ele vai oferecer para o seu cônjuge justamente aquilo que ele está procurando. Então, deixe que opiniões contrárias sejam expressas, pontos de vista diferentes. Então, você tem um ponto de vista, o seu cônjuge tem outro ponto de vista. Então, para que você gere esse ambiente de transparência, você precisa deixar de ser, às vezes, tão crítico, tão crítica. Por quê? Porque nós somos pessoas diferentes, pensamos de forma diferentes. Então, quando eu compartilho com alguém que está sempre me criticando, que está sempre colocando defeito, que está sempre vendo falha, o que eu vou fazer? Não vou falar mais. Toda vez que eu falo, você me critica, você me julga, você fala que eu estou errado, então eu não vou falar mais. E aí vai se tornando aquele ambiente onde falta a luz de Deus. Então, a transparência é quando a luz de Deus vem sobre você e sobre o seu cônjuge. E ali vocês podem falar abertamente e claramente aquilo que vocês pensam, aquilo que vocês sentem, as suas opiniões. Você pode expressar, porque você vai encontrar um ambiente ali acolhedor. O quarto tenham conversas desagradáveis. Não evitem falar assuntos desagradáveis. Então, esse é certamente um assunto que talvez você não queira tocar, mas é preciso que se converse. Então, é preciso vocês sentarem frente a frente, conversarem sobre o que aconteceu. Você talvez não esteja preparado ou preparada para ouvir coisas que o seu cônjuge vai falar, mas é importante. Para quê? Para que vocês gerem esse ambiente de intimidade, esse ambiente de transparência. Eu conheço completamente meu cônjuge, ainda que talvez o que ele fale me desagrade ou fira os meus sentimentos, mas eu vou andar resolvida com isso. E olha só, quero fazer uma observação do lado masculino e do lado feminino. Olha, grande parte das situações nós percebemos que o homem na relação ele se cala, né? Devido a essas questões que a Rosângela levantou. Um ambiente de muita crítica, um ambiente onde não há comunicação, onde não há prazer, né? Onde só se fala em problemas, né? Onde a pessoa só aponta os defeitos. Então o homem tende a se calar, ele já tem uma dificuldade de abrir as suas debilidades, né? Algo que é nato do homem. E ainda quando é proporcionado esse tipo de ambiente, né? Então o homem tende a mais se calar e a mulher falar mais e por ela estar indignada com esse posicionamento que não deveria ser do homem, muitas vezes ela fica aumentando o teor da crítica, aumentando o teor desse tipo de atitude e esse distanciamento vai se agravando ao ponto de vir, né, questão de infidelidade e outros males. Então, assim, o fato de você proporcionar esse ambiente, né, com liberdade
para abrir realmente situações desagradáveis, para vocês compartilharem sobre isso, é necessário. Então, assim, se você percebe que o seu cônjuge está calado, né, o seu marido ou tanto sua esposa está calado, está, né, numa atitude redutiva, não quero mais falar, não isso. Então, construa esse ambiente, né, onde você vai falar coisas agradáveis também, onde você vai passar a elogiar mais, onde você vai trazer para perto, para que essas oportunidades de situações desagradáveis aconteçam. É necessário também. Amém? Amém. Então, quinto abra sua mente ouvindo pessoas que são autoridades no assunto. Então, busque entender o que aconteceu, busque ser alguém que enxerga, que tem empatia pelo outro, que entende, né, o que aconteceu aí nesse relacionamento, e para isso você vai precisar aprender. E você vai aprender com pessoas que são mais maduras, pessoas que têm autoridade no assunto. Se você frequenta algum ministério, você vai para um líder de casais, peça ajuda. Eu sempre pergunto para as pessoas que vêm se aconselhar conosco: você já conversou com alguém? Você já buscou ajuda lá no ministério onde você está? Porque isso é importante. Então as pessoas às vezes passam pela luta sozinho e isso não é o mais indicado. Por quê? Porque você vai às vezes desanimar, você vai esmurecer. Por quê? Porque você não sabe como lidar com aquela situação. Então é importante que você tenha pessoas de Deus te aconselhando, te acompanhando, te ensinando o caminho da restauração, te ajudando a restaurar suas próprias emoções. Porque você precisa ficar bem. Então, às vezes, a gente, quando quer restaurar o relacionamento, a gente foca muito no outro e muito no relacionamento. E acaba esquecendo de si. Então, você precisa ter as suas emoções tratadas, curadas. Você precisa estar bem para que você possa viver bem nesse relacionamento. Porque não adianta você restaurar algo se você não está restaurada. Então, você precisa primeiro avaliar o que você pode fazer ali para melhorar, o que você pode fazer para se tornar alguém mais maduro, mais madura, alguém que de fato vai voltar a amar o seu cônjuge, decidir perdoar, decidir amar o seu cônjuge e de fato colocar um ponto final nessa história. E o último passo aqui para você adquirir transparência, né, no seu relacionamento. Enquanto ela está compartilhando esse último passo, né, se você tiver alguma dúvida já, esse é o tempo. A gente vai fechar agora com perguntas, né? Se você tiver uma dúvida relacionada à infidelidade, faça a sua pergunta. Amém. Então é admitir os seus erros. Então no relacionamento não existe alguém que está completamente certo, não existe alguém que está completamente errado. Todos nós temos erros, todos nós temos acertos. Assim como eu disse, nós temos pecados diferentes, pensamos de formas diferentes, mas nós temos que enxergar que nós temos 50% de parcela no relacionamento. Então eu tenho 50%, o Ed tem 50%. E nós dois devemos trabalhar em conjunto para que esse relacionamento funcione, para que nós possamos de fato viver a vida que Deus tem para nós. Então não fique envergonhado de às vezes admitir que você negligenciou algo aí no seu relacionamento, no seu casamento, que você às vezes não contribuiu para a edificação da sua casa. Admite seus erros, peça perdão para o seu cônjuge, peça perdão para Deus e levante em fé, crendo que Deus, Ele tem perdão para você, Deus tem cura para você, Deus tem restauração para sua família. Amém. Quero falar também num comentário da Elaine, né? Sejam bem-vindos todos, Jailma, né? Todos que estão conosco, nós estamos chegando ao fim, né? Você vai poder assistir a gravação dessa live, né? Você que faz parte dos nossos grupos, o link é o mesmo. Mas olha só, a mentira, né? Em todo caso de infidelidade é porque houve mentira. Ninguém expressa claramente que agiu, né? Diante de uma traição. Mas nós queremos ressaltar esse princípio. A mentira, ela vem com uma prática de muito tempo. Então, assim, às vezes o seu cônjuge nasceu num lar onde ele é muito criticado, onde ele era condenado todo o tempo. Então, assim, ele cresceu num lar onde ele era julgado. Então, os pais dele não tinham consciência de como educar os seus filhos. Né? Há uma cultura, né, muitas vezes no ensino
aqui do Brasil, que é muito destrutivo, né? Que é ficar conduzindo o seu filho sempre no merecimento, sempre, né, ferindo a identidade. Então o filho cresce, né, achando que a mentira é uma das formas de desviar, de esconder suas falhas. E aí ele cresce nesse lar, vem de relacionamentos destruturados, de relacionamentos mundanos, relacionamentos sem propósito, e aí se casa, né, e a pessoa pensa, ah, meu marido, minha esposa é mau caráter, né, ele mente toda hora, não tem jeito mais, vamos me separar. Então, assim, você precisa construir. Uma vez que você fez uma aliança com seu cônjuge, né, não é simplesmente o fato de separar que vai resolver o problema. O problema ele é resolvido aplicando, observando o princípio da palavra de Deus. E o princípio da transparência, ele sana essa questão. Porque quando você constrói um relacionamento transparente, você dá liberdade e deixa claro para a pessoa, independente das suas falhas, eu vou continuar te amando e eu vou te ajudar a vencer suas debilidades. Esse é o tipo de relacionamento que vence a infidelidade, onde há esse ambiente de aceitação, esse ambiente que, independente se você falhou no passado, eu te perdoo e eu te abençoo. Amém. E eu quero construir junto com você uma história vencedora. Então, esse tipo de conversa foi construída entre eu e a Rosângela. Então, a gente tem liberdade de abrir as nossas falhas. Né? Eu tenho liberdade de abrir diante, né, para minha esposa. Ela também para comigo. Isso tem nos fortalecido e tem nos levado a um novo nível. Amém? Amém. Olá. Olá, meu irmão. Eu, esposo, cometeu adultério pela internet, tentando não pensar muito para evitar me chatear. Será que estou agindo correto? Entendeu? Eu não sei se é isso, mas eu penso que é. O seu esposo cometeu adultério pela internet e você tenta não pensar muito nisso para não se chatear. Será que estou agindo correto? Eu acho assim, que você tem que ir para esse primeiro passo, falar sempre a verdade em amor. Então, você deve conversar com seu cônjuge a respeito disso, porque ele precisa de ajuda também. Então, você vai perdoá-lo, e perdoar não é ter amnésia, não é esquecer o que aconteceu, mas é você não sentir mais dor. Então, a gente precisa conversar sim. Coisas desse tipo, nós precisamos conversar com o nosso cônjuge, a fim de que nós sejamos curados, sarados. Por quê? Para o diabo não ter oportunidade de muitas vezes ficar jogando setas na sua mente, ficar gerando imagens, ficar gerando coisas malignas. Então, converse com seu esposo, seja clara, transparente, fale a verdade em amor, tempere as suas palavras com mel, põe lá o potinho de mel da palavra de Deus na sua boca, fala com ele, usa esse exemplo que o Ed falou, fale para ele, olha, eu decido te amar, independente das suas falhas, nós estamos juntos, vamos caminhar juntos, eu quero liberar perdão sobre você. Amém, é isso mesmo, a Cleonice confirmou, né, tem um contato aqui, um ano, né, ele fez uma pergunta, quando essa infidelidade gera um fruto, né, ou seja, um filho fora do casamento, como lidar? Olha só, a questão é o seguinte, é uma situação complexa mesmo, não é tão simples de resolver, depende como é esse relacionamento extraconjugal, né, as coisas podem se acentuar. Isso simplesmente são os frutos que vieram através do pecado. Né? Nós não, né, Deus ele perdoa o pecado, né, completamente. Né? Você, se está passando por isso, ou conhece alguém que está passando por isso, Deus já te perdoou, você é livre, né? Você é livre de toda a condenação. Mas a consequência do pecado vem, Sim. Né, que é o fato de um filho. Mas assim, como lidar? Olha só, uma vez que essa vida veio à tona e é fruto, né, de um pai e de uma mãe, então nós precisamos, você precisa, né, no caso do pai, assumir o papel de pai e a mãe precisa assumir o papel da mãe. Mas foi um caso extraconjugal. Então jamais vai poder ser um relacionamento entre um pai e uma mãe como comum, né, de aliança. Então assim, você deve assumir essa criança, né, como filho, né, supri-lo, né, emocionalmente,
fisicamente, né, de todos os aspectos, né, na questão financeiramente também, mas você precisa ter um limite, né, de relacionamento com a mãe, no caso. Então, eu tô falando no aspecto do homem, mas pode ser do aspecto da mulher também. Então, assim, há um limite saudável. Então, encontros pessoais, esse tipo de A relacionamento Fátima falou a mesma coisa. precisa ser evitada, precisa ser guardada, porque assim, eu tive um relacionamento, mas eu não quero nada com essa pessoa. Mas o fato de vocês terem uma ligação emocional pode ocasionar situações embaraçosas ou também gerar muita dor para sua esposa, para aquele que está passando por isso. Então, assim, o filho ele não tem culpa, né? Ele não tem culpa de ter nascido diante de um relacionamento extraconjugal. Ele precisa ser suprido, cuidado, zelado, tanto como pai como pela mãe, né? Precisa entrar num acordo, tanto a mãe como o pai, né? Desse limite saudável que precisa ser estabelecido. Então, vamos imaginar, a esposa fala, não me sinto bem de você se encontrar pessoalmente com a mulher. Precisa estabelecer um acordo. Então, não vou me encontrar, mas só que eu vou ter um relacionamento com a filho. Então, assim, precisam ser estabelecidos limites, né? E, assim, a esposa que quer restaurar o seu casamento precisa encarar de frente essa situação. Que não é tão simples, mas é necessário, né? Uma vez que está passando por isso, né? Então, os dois precisam ser maduros o suficiente para enxergar essa situação como uma situação adversa, como uma consequência do pecado, mas a criança não tem nada a ver com isso e ela precisa ser cuidada e preservada. Amém? Vamos lá. A Fátima fez uma pergunta nessa mesma linha, falando da questão do filho. Então, Fátima, eu acho que o Ed já também esclareceu aí a sua dúvida. E outra é da Elaine. Algumas mentiras me levaram a acreditar que ele fez algo de errado, mas não tenho certeza. Então, essa questão da comunicação, estabelecer a comunicação, gerar transparência, um ambiente de acolhimento, de aceitação entre você e o seu marido. E é assim, quando nós não temos certeza, nós decidimos dar um voto de confiança. Então, até que se prove o contrário, a pessoa ela é inocente. Então, decida dar um voto de confiança para o seu cônjuge e caminhe em paz. A palavra de Deus diz que não existe nada em oculto que não venha a ser revelado. Então, tenha paz, né? Não fique martelando, remoendo, pensando. Decida acreditar naquilo que o seu cônjuge diz. É melhor você viver em paz do que você ter razão. Essa questão a gente fala para não ter, como chama o princípio que a gente sempre ensina, né? Me foge a memória aqui, mas eu vou falar depois no chat, né? De você não presumir, não ande na presunção. Então você está presumindo que algo aconteceu. Como você não tem certeza, então o mais saudável é confiar na palavra que sai da boca do seu marido. Então ele falou que não aconteceu nada, confia em Deus, confia nele, confia em Deus, que Deus, né, vai revelar se há algo em oculto. É verdade. Né, uma brecha, a mentira ela nunca vai ficar em oculto. Uma brecha vai acontecer, né, porque a sua confiança deve estar no Senhor, né, que é luz. Então a palavra fala que, né, muitas situações que estavam em oculto vão ser colocadas em cima do telhado e vão vir às claras. Essa é a promessa de Deus para aqueles que andam no Senhor. Então não vai vir nada que esteja em oculto que não vai ser revelado. Mas ande no sim do seu marido e no não também, porque isso vai trazer paz ao seu coração. Amém. Então a Elaine também falou da questão de seu marido não ser muito aberto. Então é um trabalho de construção, de abertura, de comunicação, a gente já falou lá. Então persevere nesse aspecto, né? Construa um relacionamento, né, onde há comunicação, que vocês vão, né, colher frutos aí. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? A gente vai concluir por aqui, né? Já foram, né, perguntas interessantes aí que a gente respondeu. Né? Observem o link abaixo, caso você não faça parte nem do Telegram nem do WhatsApp, faça parte do nosso grupo, né? Decida investir no seu casamento. Seu casamento é seu maior patrimônio. Ande pela fé, né? Nossa turma vai ser aberta daqui uns 3 meses mais ou menos. Então se programe, se organize para você fazer parte dessa comunidade de casais vencedores.
né? Não tem nada mais valioso do que você investir seu tempo, seus recursos naquilo que, né, não tem preço, né? Que é o seu casamento, que é a sua família. Né? Todas as quartas-feiras, às 18 horas, vamos estar realizando a live. É um horário e um dia que, né, nós conseguimos cumprir, né, semanalmente. Né? Nós queríamos estar num horário, né, onde as pessoas estariam mais presentes, mas infelizmente nós, por enquanto, não conseguimos, né, devido à nossa agenda. Né? Então, semana que vem, nós iremos ter uma nova live. Acompanhe nos grupos. Nós iremos abrir agora para compartilhar no grupo, mas nós queremos deixar claro, evite lá ficar contando testemunho, colocando vídeos, né, por mais que seja edificante. Expondo, às vezes, o cônjuge, falando mal, coisas que aconteceram. Então, tem muita gente que se sente, às vezes, constrangida por essa abertura. Então, tem gente que é normal, às vezes, contar, né, expor a intimidade, aquilo que aconteceu, mas para outras pessoas não é legal ouvir. Então, se atente a deixar o grupo apenas para o compartilhar da palavra, das lives, fazer perguntas acerca daquilo que nós ministramos, que nós falamos, que é o tema da live ou o tema de algum desafio que a gente for colocar lá, para que a gente possa também garantir o conforto, a sua também privacidade, não te expor. Então, deixe o grupo para que nós possamos compartilhar coisas que possam ser faladas abertamente em público. Amém. Dar testemunhos. Resumidamente, o grupo é para edificação. Edificar é você construir, é compartilhar princípios. E semanalmente a gente está falando de temas, então debruce sobre isso, né? Fale sobre isso. Se você tem uma dúvida que talvez você não lembrou aqui, lembrou lá no grupo, pergunte lá sobre o assunto. É um tempo de edificar, de a gente se aprofundar, de a gente crescer nesses aspectos. Amém? Então, a gente vai finalizar aqui com uma oração. Amém. Né? Minha esposa vai orar agora. Amém. Fechando esse Só momento. fazer um comentário que a Elaine falou. Quem sabe eu não participo da próxima turma? Vai participar sim, né? Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Nós queremos te dar graças por essa noite, te dar graças, Deus, pela sua palavra, que é vida. Amém. Senhor Jesus, quero declarar sobre cada um dos meus irmãos que irá assistir essa live a sabedoria necessária, Deus, para edificar as suas casas, para restaurar relacionamentos. Quero declarar em nome de Jesus que mágoas e ressentimentos não têm poder de destruir aquilo que o Senhor uniu. Deus, a sua palavra diz que aquilo que o Senhor uniu, homem nenhum separa. Por isso eu quero declarar casamentos restaurados para a glória de Deus. Declaramos testemunhos poderosos de edificação, de restauração, de casamentos aliançados e alicerçados na base correta, que é a palavra de Deus. Senhor Jesus, eu libero sobre cada um dos meus irmãos a cura, cura das suas emoções, cura na sua alma, nas suas mentes. Quero declarar em nome de Jesus que o Espírito do Senhor os visita nessa hora. Alcança também, Deus, esses cônjuges que muitas vezes foram também vítimas de Satanás, que muitas vezes foram enganados e adulteraram, destruindo as suas famílias. Traga-os de volta às suas casas. Traga-os de volta, Senhor Jesus, a cada esposa, a cada marido. Em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar que o próprio Espírito de Deus é quem os atrai agora. No poder do nome do Senhor Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, amados. Até quarta-feira que vem. E nós vamos fazer algumas enquetes. Eu gostaria que você respondesse também as enquetes que nós colocamos lá no grupo. Porque as enquetes, elas nos ajudam a identificar o perfil do grupo e aquilo que de fato vai edificar a sua vida. Amém? Amém. Ficamos por aqui. Tenha uma ótima e abençoada noite na paz de Cristo. Uma semana guardada pelo Senhor e um casamento inabalável no nome de Jesus. Amém. Até mais.